nobres pastores, mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor, rogando que a paz de Deus alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. E mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje: ainda anseio por um avivamento. Vou repetir: ainda anseio por um avivamento. O nosso texto base está no livro do profeta Isaías, o capítulo 44, especificamente os versículos 3 e 4, onde está escrito: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de águas. Nobres companheiros, chamo a sua preciosa atenção para a seguinte observação que vou fazer no devocional de hoje. Reconheço que a palavra avivamento está desgastada no meio evangélico brasileiro. Eu vou repetir. Reconheço que a palavra avivamento está desgastada no meio evangélico brasileiro. Infelizmente, em muitos redutos, o avivamento tornou-se sinônimo de esquisitice. E o que é pior, há aqueles que confundem avivamento com toda sorte de sincretismo religioso, e outros que associam avivamento com as últimas novidades do mercado da fé. Porém, os desvios de muitos e a apatia ou a oposição de outros não abafam no meu peito o profundo anseio que tenho por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Eu vou repetir. Os desvios de muitos e a apatia ou a oposição de outros não abafam no meu peito o anseio por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Creio firmemente, à luz das Escrituras, que Deus ainda trará sobre o seu povo um tempo de reavivamento que vai reacender a nossa paixão por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, por uma vida de santidade, comprometida com o seu reino e, o mais interessante, além de tudo que eu já falei, um retorno à centralidade das Escrituras. Creio firmemente que Deus haverá de despertar o seu povo, trazendo sobre ele um reavivamento. Agora, há uma pergunta que, obviamente, eu preciso fazer. Por que devemos esperar ainda um avivamento? Eu vou repetir. Por que devemos esperar ainda um avivamento? O texto que nós lemos me fornece base suficiente para fazer essa afirmação. E claro, além do texto, há muitos outros que compõem as Escrituras Sagradas de um modo geral. Mas nesse particular, Isaías 44, versículo 3 e 4, me dá 4 razões para crer que Deus ainda trará sobre o seu povo um grande e genuíno avivamento. A primeira razão, porque Deus prometeu. Eu vou repetir. Deus prometeu um poderoso avivamento. Note o versículo de número 3. O profeta, ele diz: porque derramareis
água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Se você observar, no versículo 3, Deus prometeu derramar o seu espírito sobre a sua igreja. Essa promessa é segura e verdadeira, pois não é feita pelo homem, mas pelo Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Nenhuma força na terra pode deter o braço de Deus, nem impedir a igreja de avançar. Essa promessa é também abundante. Se você observar, o texto fala de um derramamento e de torrentes. Em outras palavras, Deus tem para nós uma vida maiúscula e abundante. Ele não nos dá o seu espírito por medida. Ao contrário, ele prometeu-nos torrentes. Portanto, creio sem sombra de dúvida que Deus ainda abrirá as comportas dos céus, trazendo sobre a igreja brasileira um tempo de reavivamento que certamente despertará muitos líderes, muitos ministros, muitas igrejas a retornarem à centralidade das Escrituras, a demonstrar sua paixão por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo e seu profundo compromisso com o reino de Deus. Mas, em segundo lugar, creio que ainda haverá um tempo de reavivamento, porque nós precisamos. Vou repetir, creio que ainda haverá um tempo de avivamento, porque nós precisamos. Nesse particular, o versículo 3 serve como base. Olha o que diz o texto: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Se você observar bem, vai notar, há muitas igrejas que estão como uma vinha murcha, falta-lhe vigor e entusiasmo. Está como uma figueira com folhas, mas desprovida de frutos. Em muitos redutos falta a sã doutrina, noutros falta fervor espiritual. Em muitas igrejas há ortodoxia, mas não existe poder. Noutras há muita trovoada, mas nenhuma chuva. E o que é pior, há igrejas que lamentavelmente sucumbiram ao liberalismo teológico e abandonaram a sua fidelidade à palavra de Deus. Essas igrejas estão desidratando, estão justamente entrando por um caminho tenebroso de apostasia. Há outras igrejas que, governadas pelo pragmatismo, renderam-se ao sincretismo religioso, abraçaram as últimas novidades do mercado da fé e sucumbiram ao antropocentrismo idolátrico. No texto que nós lemos, Isaías 44, versículo 3 e 4, note que Deus está prometendo derramar como torrente o seu Espírito. O Espírito é simbolizado pela água. O que isso nos ensina? Nos ensina muitas lições. Primeira lição que nós precisamos aprender: não há vida sem água. Podemos ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos e a melhor tecnologia, mas sem água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Isso significa que nós, pastores, podemos ter templos modernos, tecnologias sofisticadas, pregadores cultos, músicos excelentes, mas sem o poder do Espírito Santo não há vida na igreja. Como dizia Charles Spurgeon, é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja hoje é, sem sombra de dúvida, de uma vida cheia do Espírito Santo.
E somente quando o Espírito Santo for derramado de uma maneira abundante, trazendo sobre nós um reavivamento, nós seremos despertados em nossa paixão por Deus, na nossa fidelidade às Escrituras e na nossa centralidade à pessoa de Cristo. Eu creio num poderoso reavivamento, porque nós precisamos. Mas em terceiro lugar, ainda com base no versículo 3, creio que haverá um tempo de um grande avivamento, porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama sobre ela as torrentes do seu Espírito. Eu vou repetir. Porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama sobre ela as torrentes do seu Espírito. Se você observar bem, o versículo 3 começa com essa expressão, porque derramarei sobre o chão sedento água e sobre a terra seca torrentes. E aí na sequência, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Se você observar, Deus derrama água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Significa que não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos. Não seremos saciados com as chuvas benditas dos céus, a não ser que estejamos com sede profunda de Deus. É por essa causa que os avivamentos no decorrer da história sempre foram precedidos por tempo de oração. Avivamento não é sede de bênçãos, mas sede de Deus. Avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela presença de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas buscam prosperidade e saúde, querem os milagres, querem as bênçãos, mas a vida gira em torno delas mesmas. O centro de tudo é a vontade do homem. Mas é preciso lembrar, em tempo de avivamento, a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. E por quê? Porque Deus é maior do que a bênção. O abençoador é maior e mais importante do que a bênção. Portanto, eu creio num tempo de avivamento, porque certamente quando a igreja tem sede de Deus, ela derrama, ou Ele derrama sobre ela as torrentes do seu Espírito. E no meu coração há um anseio profundo por um genuíno avivamento. Mas em quarto lugar, por que devemos esperar um avivamento? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários. Eu vou repetir, uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários. Olha o versículo 4 e 5. E eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Dá para você perceber, quando nós temos sede de Deus e Deus derrama torrentes do seu Espírito, o primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo é um crescimento numérico explosivo. Os descendentes ou os descendentes de Abraão brotam como ervas, como salgueiros juntos às correntes das águas. Pecadores endurecidos são quebrantados. Multidões aos borbotões correm para a igreja, com pressa para acertar a vida com Deus. Igrejas vazias ficam cheias, igrejas fracas ficam robustas e cheias do poder do Espírito. É o que acontece em primeiro lugar. E segundo, o segundo resultado é que os crentes tornam-se ousados no testemunho. Cada um diz ao seu próximo, eu sou do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito não cala sua voz, não se acovarda nem sonega ao mundo a mensagem do Evangelho.
Finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo confirma com a vida aquilo que prega com os seus lábios. Portanto, não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive. Os crentes escrevem na própria mão: eu sou do Senhor. Portanto, que essa reflexão desperte no seu coração esse desejo por um profundo e grande avivamento. Que a graça de Deus traga sobre a tua vida, a sua liderança, o seu ministério, a sua igreja, um reavivamento, um desejo por Deus, uma fome de Deus por um avivamento espiritual. Que o Eterno continue agraciando a sua vida, nobre pastor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.